sexta-feira, não é quinta, é sexta, é dia de falar de basquetebol e temos coisas lindas para falar, jogos inacreditáveis, jogos que emocionaram. João, obrigado por teres vindo. Temos o João Torre connosco, já tinha estado connosco, agora está também. Vou-vos contar uma história. O João foi-me apresentado pelo Maia, pelo Pedro Filipe Maia. O Maia, entretanto, saiu para o Porto, para a equipa de futebol do Porto, não para jogador, que se calhar era o sonho dele, mas para assessor. Mas tu continuas aqui na casa, já criámos nós aqui uma relação, já não precisamos dele, portanto podes ir à vontade, não é? Ele, se fosse para jogador, ele tinha que ter cuidado com gêmeos e assim umas coisas. Pois é, ele anda. Ele está bem entregue, está numa boa casa. É verdade. João, antes de mais, obrigado. Obrigado, já é a segunda vez. Na altura, quando fizemos a primeira vez, utilizámos ali aquela análise de vídeos. Muita gente mandou mensagens a dizer que gostou muito. Eu acho que foi por isso que a RTP te chamou para ires ao... Se calhar. Devias ir lá cobrar uma comissão. É verdade. Não, queria cobrar a ti. Ou a mim. Ou a mim. Olha, tu estiveste no Vitória... Qual é que foi o jogo? Vitória Benfica, jogo 3. E agora vais estar no Clássico. Mais logo vou narrar o Porto Sporting. Jogasse meio final, não é? Vai ser brutal. Está a ser muito bom as playoffs da Liga Betclic. Sim. Melhor mesmo só os da NBA. Só da NBA, não é? Olha, vamos ficar aqui na NBA. Nós já só temos 2 jogos. Só temos 2 séries, portanto não há muito a fugir a estas 2 séries. Indiana, Knicks, Oklahoma, Timberwolves. Os Knicks e os Indiana vão jogar ainda ao jogo 2. Se calhar começamos por este, porque é o que só tem um jogo. 9 pontos a 50 segundos do fim. Era esta a vantagem que os Knicks tinham no jogo 1. Em 1400 e tal jogos de playoff, onde uma equipa chegou aos últimos 50 segundos com 9 pontos de vantagem, só 4 vezes perdeu esse jogo. 3 delas foram estes Indiana Pacers. Sim. Já uma vez perdeste um jogo a ganhar por 9 a 50 segundos do fim? Já recuperei 18 pontos em 10 minutos. Okay. Mas é um bloco muito maior do que 1 minuto em 9. Eles estavam a perder por 14 a 2 minutos. Sim. Não, matematicamente os indianos, como tu sabes, os americanos, como tu sabes, ligam muito aos dados estatísticos e estatisticamente a probabilidade de vitória era 99 pontos, quase exatamente por cento à entrada dos últimos 2 minutos, portanto, mas é um bocadinho aquilo que a Indiana já tem vindo a fazer na sua série, na sua corrida, na sua run de playoffs, que é fazer estas remontadas praticamente inacreditáveis e muito bem mesmo. A Indiana foi aqui já roubar o fato à casa no primeiro jogo. Logo a abrir é logo uma... E ainda por cima quebra um bocadinho aquela... quase euforia que se vivia em Nova Iorque, não é? Os Knicks já só olham para o título, que é algo que eles já não conquistam desde 70, portanto há 50 anos, e de repente perdem o primeiro jogo em casa. Este fator emocional, agora curiosidade para ver como é que eles vão reagir. O jogo é hoje de madrugada, ver como é que eles vão reagir a este quase primeiro soco no estômago, não é? Vão ter que... Porque se perdem o segundo jogo em casa. Este jogo não é jogo 7, mas... é um jogo 6,5 já para os Knicks, não é? Eles obrigados automaticamente têm que ir roubar um jogo em Indiana para recuperar o fato a casa. Pode ser um bocadinho choque de realidade e a acontecer também que seja logo aqui no primeiro jogo, que é uma dor de crescimento ao fim e ao cabo os Knicks, porque mesmo em termos de aparição de final de conferência, eu acho que já praticamente 20 e tal anos não vinham estas bandas, portanto é bom aprender. Sim, e eu acho que, e já agora aproveitando a experiência, os indianos jogam de uma forma diferente da maioria das equipas, muito mais rápido. Eles têm uma rotação muito profunda, portanto conseguem manter sempre o velocímetro lá em cima. E eu acho que quando tu chegas a uma série, tiveste 2 ou 3 dias de descanso, por muito filme que tu vejas, apanhas e de repente é um choque, não é? Levas ali com ondas e ondas e ondas, ainda por cima os Knicks mantém quase sempre o 5 inicial dentro do campo. Aquilo, à medida que o jogo vai avançando, é sempre difícil, não é? Gerir, porque estão sempre 5 jogadores muito mais frescos, muito mais rápidos. Os Knicks não têm nenhum jogador do 5 inicial a jogar menos de 35 minutos por jogo nestes playoffs. Os Indiana Pacers não têm nenhum jogador do 5 inicial a jogar mais de 34, ou seja, há uma frescura nas pernas diferente e dias de folga apanhas aquilo.
é difícil até para vocês, os jogadores, lidarem com isso, não é? Aconteceu mesmo na ronda anterior, que foi outro dado estatístico inédito, com uma equipa que já está fora dos playoffs, os Lakers, em que eles mantiveram 5 jogadores, os titulares, a segunda parte inteira. O treinador dos Knicks também tem esta filosofia que, se for para garantir uma margem de vitória maior, ele sacrifica estes minutos. Evidentemente, eu julgo que está a aparecer aqui no ecrã, é a média de minutos do Este é o jogo 1. Portanto, jogo 1 temos aqui 3 jogadores acima de 40 minutos, Josh Hart 44, Michael Bridges descansou 2 minutos, provavelmente é menos, porque isto está arredondado para cima, portanto descansou 1 minuto, o Giannunobi 42 minutos. Se olharmos aqui para os Pacers, Haliburton e Pascal Siakam estão acima das suas médias bastante, o mesmo para o Nesmith, mas isto é o recorrente, estes 46 minutos, 44 minutos em Nova Iorque é o recorrente, é o normal. Temos... Aqui são 53. Não, 48. Neste jogo foram 53. E pronto, para o que é habitual no treinador dos Knicks, 46-53 para o Tom Thibodeau é mais um dia de trabalho. Em termos de rotação, sim, aqui está curtinho, realisticamente falando. Os Pacers vão sem medo, carregam mais minutos no oitavo jogador, e se tu reparares agora, se puderes ir ali em cima, percebes rapidamente que os Knicks estão a jogar com 7. Tens ali 10 minutinhos do Cameron Payne, que ainda por cima, como estávamos a dizer, o jogo teve prolongamento, claro que pesa. E também em termos de momento do jogo, pegando no que estávamos a falar anteriormente, vais buscar um jogo que estava praticamente perdido, quem está do outro lado da barricada é chato. Concedemos um prolongamento que não foi uma vitória, porque o Haliburton tinha que calçar um tamanho a menos. Não é? Sim, para quem não viu, aliás, quem é que não viu? Toda a gente viu. E por isso é que o jogo também teve essa condição emocional. O triplo do Haliburton, o choke virado para Reggie Miller, foi... Vamos ver o que é que vai acontecer no resto da série, mas vai ser um dos momentos do ano de playoff. Este triplo para já a jogada em si é uma confusão, ele vem para trás e lança com o pé em cima da linha, porque senão até tinha ganho o jogo. Se ele não ganha o jogo é que era um bocado complicado, porque ele fez o choke e por acaso, se ele perde o jogo no playoff, Nova Iorque cair em cima do rapaz. Aliás, não só em cima do Haliburton, eu estava a ver o meu feed no Instagram e vi na altura em que os Knicks avançaram e sabia que o par da final de conferência ia ser Indiana, um adepto que casualmente andava por Nova Iorque com a camisa dos Pacers, e choveram objetos. Aparentemente o Haliburton, esse adepto estava ou era atrás do banco ou era num camarote em Nova Iorque, que o Haliburton pagou-lhe para ele ir. Olha, em relação ao jogo, são duas equipas que, apesar de terem estilos de ataque diferentes, se olharmos para as peças principais, portanto o base e o poste, no caso dos Knicks, Brunson, Karl Anthony Towns, no caso dos Pacers, Haliburton e Miles Turner, vimos muito empty side pick and roll, portanto os dois bases sabem que têm ali postes que podem explorar. Só para explicar, empty side pick and roll é quando o ball handler e alguém, neste caso o poste, vão para um dos lados do campo, os outros 3 jogadores ficam do outro, cria-se ali quase um espaço livre que permite um 2 contra 2. Ou seja, resumindo o que disseste para miúdos, é dividir o meio campo numa linha imaginária e usar só uma metade, com 2 jogadores. Isso, só para explicar, dificulta muitas ajudas, não é? Porque se tu tens 3, ainda por cima quando são 3 atiradores, os jogadores que estão no lado forte da bola, digamos, ou da bola não, do lado forte do campo, ou seja, onde estão mais, se vierem para ajudar, é mais fácil tu colocares o adversário em rotação, não é? Vamos aqui criar a situação, Brunson, Karl Anthony Towns, pick and roll, conseguem criar algum tipo de desequilíbrio porque o Haliburton fica preso no bloqueio. Se alguém do outro lado vier ajudar, vamos lhe chamar o Nesmith, o atirador que o Nesmith estava a marcar pode recolocar-se mais facilmente para receber um lançamento com pouca contestação. Sim, isso tem sido recorrente nesta série. Vamos ver se a tendência se mantém para o jogo 2. Genericamente o ritmo está elevado. Indiana, como tu dizias e bem, puxa claramente a rotação ao máximo do jogo, estica-o bem esticadinho e sem grande jogada posicional, rapidamente limpa-se para um lado, ou seja, do lado da metade direita ou esquerda do campo, 2 jogadores, ou seja, 4 no total. A probabilidade, trazendo um poste muito grande, de existir uma troca baixa drasticamente. Não são equipas que optam por jogar pequeno, small ball.
Portanto, a partir daí a probabilidade de haver um desequilíbrio aumenta drasticamente. Depois todo o trabalho de ajudas e de rotação eventualmente deverá criar um tiro aberto. Nós na fase inicial deste jogo, e eu tenho aqui alguns clipes para depois vermos, na fase inicial deste jogo reparámos que tanto o Karl Anthony Towns como o Miles Turner estavam a ter lançamentos mid-range completamente sem contestação. Portanto, as duas equipas gostam de jogar em drop, as duas equipas não são muito confortáveis em trocar tudo para tu teres um mismatch, Haliburton, Karl Anthony Towns ou Jalen Brunson, Miles Turner, e isso pode ser a chave, não é? A primeira equipa que conseguir criar aqui um misto de drop com trocas, com defender à linha do bloqueio, pode conseguir criar aqui algumas vantagens, nomeadamente defensivas, e eu acho que os Knicks já começaram a fazer isso porque eles não podem continuar a defender em drop, senão o Haliburton destrói-os. E estou curioso para ver como é que dois postos que não são, o Miles Turner é um bom rim protector, mas que não é bem esse nesta fase a sua premissa de defesa. Estou curioso para ver como é que eles vão navegar isto, porque não é fácil. Temos dois dos melhores bases, não é? A jogar bloqueio direto. O Haliburton e o Brunson são dois dos jogadores que melhor exploram os mismatches, melhor exploram se estás a jogar em drop, se estás a jogar mais à frente. O que é que tu preferias? Quando estavas a jogar, preferias trocar? Preferias defender mais na linha? Preferias jogar mais em drop? Varia Com os plantéis que estamos aqui a analisar, trocar quase deixa de ser uma solução. Obriga-te a recuar, a fazer o tal drop, ou se calhar tentar evitar que pelo menos ele proteja o recuo, o dribble. Falamos naturalmente do Brunson e do Haliburton. Fazer ali uma espécie de um trap, não é? Porque a defesa de ter o grande que é defensor a cair e convidá-lo, o atacante, a ir ter com esse defensor, deixa um tiro aberto. Eu estava aqui a olhar meio de esguelho enquanto falavas. Portanto, se for a Indiana a defender, vão ser 8 tiros do Karl Anthony Towns a atirar na média de época dele, com toda a franqueza. Não sei os números dele, mas acredito que está na casa dos 40. Portanto, é um bom trade-off. E ao fazer, se não fizeres drop, se trocares, fica o Brunson ou a Haliburton a dançar com o grande. Mesmo que ele atire incontestado, a probabilidade de existir um ressalto ofensivo é muito maior a tirar-te um jogador. Sim, não só isso, né? Podes penetrar, a defesa vai ter que colapsar, porque tu provavelmente vais conseguir ultrapassá-lo, porque és muito mais rápido que ele, muito mais ágil, a defesa vai colapsar, kick out, triplo de fora, e os jogos de playoffs têm muito isto. Nós recordamos-nos muito do jogo do jogador X, este jogo foi decidido pelo jogador Y. Este vai ser para sempre recordado como o jogo do Aaron Nesmith, que em 9 triplos marcou 8, ele é um jogador na casa dos 30%, aqui lançou quase a 80%, aliás, mais de 80%, portanto nem é completamente um outlier aqui da coisa. E muitos dos lançamentos, é verdade que alguns destes lançamentos já vêm naquele último minuto, se não estou em erro, 3 triplos no último minuto, e são 3 triplos do género, temos que lançar 13, quase que nem são preparados, é do género lançar e ponto final. Mas vem muito daqui, não é? Vem muito desta dança do 2 contra 2, e como é que as defesas jogam o 2 contra 2, quem é que fica aberto, o que é que eles estão dispostos a dar ao adversário, né? Estás disposto a dar 1 contra 1 ou estás disposto a dar um atirador? Neste caso, os Knicks, durante alguma parte do jogo, especialmente na segunda parte, preferiram dar os atiradores, e alguns atiradores aqui lançaram muito bem, porque o Nembhard também 2 em 3, portanto o trade-off acabou por ser melhor para os Knicks, aliás, para os Pacers. Ainda assim, é um jogo completamente outlier. É verdade que eles ganharam este primeiro jogo, mas se jogassem mais 100 vezes, se calhar perdiam 95 das vezes, porque 9 pontos é que são 9 pontos a 50 segundos na linha de lance livre. É verdade que os Knicks falham 2 lançamentos livres em 6. Teoricamente isto não deveria ter acontecido, não é? 2 em 6, aliás, marcaste 4 lances livres, portanto cumpriste mais ou menos. O problema é que choveram triplos atrás de triplos do outro lado. Além dos lances livres, deixa-me acrescentar que também houveram cestos dos Knicks neste processo. Não foi só ferro e os Knicks e os Indiana a marcarem. Portanto, foi uma coisa completamente fora do normal. E aquilo que falavas anteriormente também é uma chave, seja nestas corridas da NBA até o troféu, nesta época ou em anteriores, que surgem os ditos jogadores de playoff. Neste caso, a Indiana teve aqui o Nesmith um jogo. E há outros notáveis que aparecem volta e meia, que estão no plantel, têm minutos dentro de campo e assumem essa preponderância. Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu queria começar por este. Espera aí. Portanto,
para quem possa não ter visto o jogo todo, houve aqui um momento no jogo em que o jogo vai para prolongamento. Não é este, desculpa, eu vou seguir. Há aqui um momento no jogo, já no prolongamento, com a Indiana a ganhar, se não estou em erro, por 1. Mas vamos já ver isto. E eu, na altura, fiquei um bocadinho perplexo nesta jogada. Portanto, esta jogada, Indiana está a ganhar por 20 segundos, prolongamento, e tem uma reposição lateral. Nembhard vai lançar a bola. Ele não tem ninguém à frente. Portanto, os Knicks optaram aqui por criar, não deixar nenhum jogador à frente do lançador. 2 jogadores ali, 2 jogadores ali. Miles McBride já percebeu mais ou menos que vai haver aqui uma rotação e está ali já para contestar qualquer jogador que apareça na sua área. Logo aqui, à partida, tu tinhas um jogador perto do jogador que vai lançar a bola? Ou compreendes esta ideia de ter... Compreendo perfeitamente a ideia. Agora, aqui também é quase... Tens o repositor, sobram 4 pessoas que podem receber a bola. Qual é que é o jogador que é mais provável que queiramos pôr a bola nas mãos? Se formos o treinador da Indiana, penso que seja o Haliburton. Portanto, ele já está a imaginar que poderá haver ali um screen. Sim, o que poderia fazer sentido era já ter algo, portanto, quase 2 em cima do Haliburton, por assim dizer, e obrigar a bola a entrar num outro jogador. Isso já era um sucesso relativo a este posicionamento do jogador dos Knicks, deixa-me um bocado confuso. Não estou a perceber muito bem a ideia. Eu normalmente costuma-se dizer que um dos jogadores mais perigosos numa reposição de bola é o jogador que repõe a bola, né? Porque ele vai conseguir imediatamente movimentar-se. Sim. E neste caso estamos a falar de um jogador que é, pronto, não é um grande atirador, mas é um jogador que tem estado a lançar bem nestes playoffs. Eu deduzi quando vi, e na altura eu até tive que parar e voltar atrás para tentar perceber este lance, eu deduzi que Tom Thibodeau achasse que o Haliburton ia haver um screen para o Haliburton e que o Haliburton ia fazer aqui uma espécie de um curl e ia aparecer naquela zona para ou receber a bola ou tentar ali guardar a bola para depois sofrer falta. Vamos ver a jogada, porque esta jogada vai decidir o jogo. Desculpem, isto está em velocidade. Agora sim. E agora acontece isto. Pois. O facto de não teres um jogador na bola criou confusão, porque vai haver aqui um hand-off e 2 jogadores vão sair com... Sim, já estamos a ver a parte final do resultado. O posicionamento do defensor que estava com o Nembhard, não é? O Nembhard, sim. É mau, porque deveria estar bastante mais subido. Se calhar na mesma linha que está o Josh Hart, diria eu. Porque ele não tem ninguém nas costas. Não tem ninguém no canto. Eu colocaria na mesma linha da bola. Rapidamente o Haliburton coordenou dali a jogada e disse... Exatamente. A bola entra ali, não me utilizem. Eu parece-me que é exatamente isso. Eu acho que a jogada foi preparada para quando o Haliburton aparecer neste espaço livre, eu vou ter logo um jogador em cima dele, portanto posso fazer falta ou tentar o roubo ou qualquer coisa. Só que a bola não foi para o Haliburton e gerou-se uma confusão tão grande que no seguimento da jogada vai haver um hand-off absolutamente básico e 2 jogadores vão sair no hand-off e vai haver aqui um dunk completamente incontestado e até era falta do Mikal Bridges, mas... E depois há outra questão aqui, que é, estamos a 20 segundos do fim. Estás a perder por 1 ponto. Porquê é que não fizeste falta logo? Porquê é que não fizeste falta aqui? Aqui o Mitchell Robinson podia perfeitamente ter... abraçado logo, não é? Ter arriscado fazer ali um... Tentar o não diria... Sim, tentar o roubo de bola no limite da falta, vamos ser simpáticos. E depois aqui grande falha de comunicação. Desde a reposição ele já vem atrasado. Portanto, está a correr atrás do prejuízo a jogada toda. Este momento acabou a jogada aqui. Acabou a jogada. O Mikal Bridges vai contestar. E faz falta, claro. Nem sei como é que é possível não marcar esta falta. Tem aquela mãozinha no ombro. Mas... genericamente é isso que eu vejo. Se colocares do início, o repositor está com tanto metro de avanço que... teoricamente é um grande, não é? Que recebe a bola e ele devolve-lhe a bola imediatamente, mas já está um atraso muito grande. É pena entregar assim 2 pontos. Exatamente. E aqui ainda por cima, há 20 segundos do fim, os Knicks depois vão ao outro lado e fazem 2 airballs, se não estou em erro. Certamente que o Tom Thibodeau não tinha desenhado, não era este o plano que ele tinha para a jogada.
tenho aqui uma série... esta é a mesma jogada. Tenho agora aqui uma série de coberturas que eu quero analisar contigo. Daí eu ter dito que achava que os Knicks mudaram a forma de defender a meio do jogo. Portanto, esta primeira jogada, o tal empty side pick and roll, houve aqui um hand-off para jogar este 2 contra 2, Haliburton a explorar Karl Anthony Towns, Miles Turner a tentar o bloqueio no Mikal Bridges. Este foi logo um dos primeiros. Portanto, o que é que vês nesta jogada? Se calhar começar a partir daqui. Karl Anthony Towns em drop, Mikal Bridges vai ficar preso no bloqueio, vai desfazer para um lançamento absolutamente fácil de mid-range. Como é que tu defendias este lance aqui? Trabalho posicional. Temos ali atrás do banco dos Knicks uma carrada de analistas e penso que isto tem a ver com preparação e posicionamento, porque o Josh Hart é o único dos três entre os que não estão envolvidos na ação do bloqueio que está bem posicionado. O Brunson está a tentar não perder o defensor, mas em detrimento disso perde a ação da bola, portanto não tem a mínima ideia de onde está a bola. E o último jogador que está mais perto do cesto deveria estar ligeiramente mais abaixo, porque não está sempre que ele não está a ver o Siakam. Quando começas a decorrer o clipe e se reparares no lado que está cheio, por assim dizer, que é do lado de lá, o lado direito, dá para ter mais percepção disso. Mas tu sabendo que tu quando sabes, portanto, no teu scout, sabes que o poste adversário é um poste que vai desfazer na maioria das vezes para o mid-range ou até pick and pop para a linha de 3 pontos. Tu sabendo isso, faz sentido que o Mikal Bridges tenha desfeito o bloqueio para continuar atrás aqui do Haliburton, ou assumir imediatamente a troca aqui e em vez de ficar aqui preso no bloqueio para ficar atrasado, desfazia logo, subida de Karl Anthony Towns para contestar, ou seja, assumias a troca aqui. Assim, estamos a ver isto aqui, os dois sentados sossegados da nossa vida, e dá para analisar isto em condições ótimas. Para ajudar o Mikal Bridges, teríamos que trazer o Brunson, ou seja, eu acredito que até falamos isto da outra vez, a aproximação do Haliburton para dentro do garrafão poderia ser contida pelo Brunson, só que não existe ninguém. Quer dizer, na verdade, o Haliburton desfaz-se imediatamente da bola. Exato. Sim, ele aqui vai desfazer, mas vai desfazer porque há um pocket. Portanto, se o Mikal Bridges tivesse imediatamente ficado aqui faria mais sentido uma troca de emergência, eu concordo contigo, dado o enquadramento todo da jogada. Portanto, aqui é que este lançamento, pronto, é uma questão depois de marcar ou não, mas é um lançamento completamente sem contestação, não é? É um lançamento absolutamente fácil. Ele comeu muito bloqueio mesmo, tinha que ser uma troca de emergência. Pois. Curiosamente, na segunda parte, já eu senti que já houve uma mudança nessa forma de defender. E quero-te mostrar aqui um clipe que é este. Não é nada este. Este é o jogada anterior. O clipe é provavelmente este. Aqui é a mesma coisa, exatamente. Portanto, Karl Anthony Towns em drop. Sempre em drop, ou seja, se calhar com medo até de um pocket pass para o aqui já traz mais um bocadinho da ideia que eu falava no clipe anterior. Aqui o Mikal Bridges podia perfeitamente conter o desfazer do Miles Turner e evitar posteriormente o lançamento dentro do pintado do Burton. Quando ele começa aqui a desfazer, ele tem mais do que tempo. Para ajudar aqui, não é? Sim. Ok. Sim, nós estamos aqui perto de um shopping que fez lembrar aqui o Arrábida Cinemas, o Mikal Bridges, se puxares um bocado ficou atrás. A ver, não é? Sim. Ele ficou a ver e bastante tempo, porque ele tem, não é, mais atlético do que nós, tem lateralidade perfeitamente para o acertar. Se ele lhe acertar, o Anthony Towns consegue recuperar subir o homem, logo o Haliburton vai estar mais pressionado. Portanto, aqui, meio segundo atrás. O que o João está a dizer. Meio segundo atrás. Neste momento, quando começa a rolar, é o Miles Turner, certo? Dirias para ele se calhar vir até aqui? Não, bastava só um deslize para a esquerda e conseguir acertar com o antebraço esquerdo. Quando ele começa aqui a desfazer, ele tem tempo de sobra, não precisa de ser em baixo, porque se for em baixo também depois vai libertar o atirador. Mas aqui dá um passinho para o lado, dá-lhe um encosto, sim, desfaz. É o tempo suficiente para o Towns recuperar. Exatamente. E o Towns pode subir aqui um bocadinho, contestar aqui mais. Ui, desculpa.
pode contestar aqui um bocadinho mais em cima, e quando o Haliburton tentar este seu floater, o Towns vai estar, se calhar, um passo à frente e ele já não vai conseguir lançar, não é? Sim. Provavelmente Depois o Towns começa assim um bocadinho em pezinhos de lá a cair, à espera que venha o Haliburton com bola, venha o defensor do Haliburton, ele fica ali um bocado encravado da vida. Naquela terra de ninguém, não é? Exatamente. Estás a tentar fazer duas coisas e vais acabar por não conseguir fazer nenhuma. Muito bem. Esta foi a forma com que eles estavam a defender na primeira parte. Karl Anthony Towns sempre em drop, a dar muitos mid-range ao adversário e a permitir o Haliburton controlar todo o jogo através disso, não é? Através do espaço que ia tendo. Mas na segunda parte, eu acho que deve ser este clipe aqui. Gostaste mesmo desta coisa dos clipes? Gostei. É uma rajada deles. Gostei. Não, só tenho depois dois do outro. Só tenho dois do outro. Poças. Mas eu hei de conseguir. Save. Agora sim. Aqui. Mas fez sentido que Sim. este é mais visível, Este é porque mais visível. o outro é mesmo, está um lado vazio, há um timing em que o jogador fica preso e a solução seria a troca de emergência. Aqui já daria para fazer aqui um jogo de cordas entre no os primeiro defensores clipe de que New nós York. analisámos, é muito mais nem é como tu disseste bem, nós aqui sentados é mais fácil. Naquele momento, o Mikal Bridges tem que ter quase o sexto sentido de comi tanto bloqueio que nunca vou conseguir. Por acaso o Haliburton passou a bola, mas ele podia ter ali lançado, porque ele estava absolutamente tranquilo. Ou seja, ali é quase um sexto sentido de fiquei tão preso no bloqueio, mais vale ficar aqui. No outro é mais estratégico, não é? No outro é muito mais... Aqui deixa-me adivinhar, um bloqueio com o lado vazio. Não, aqui vai haver... Sim, é um bloqueio com o lado vazio, isso é sempre, mas aqui já vamos ver o Karl Anthony Towns primeiro em drop. Esta é uma das primeiras jogadas ofensivas dos Pacers em 5 contra 5 a meio campo na segunda parte. E porquê é que eu escolhi esta jogada? Porque eu parece-me que, e senti isso no resto da segunda parte, que houve indicação ao Karl Anthony Towns assumir mais vezes a troca, porque estavam a haver muitos lançamentos com pouca contestação do Miles Turner. Então aqui o que é que eu vou... Portanto, aqui ele está em drop, e eu acho que aqui o chip dele vai dizer, disseram-me que eu tinha que trocar, tinha que assumir a troca, porque o Mikal Bridges vai assumir a troca, e o Towns vai trocar, vai assumir a troca. Portanto, aqui está assumida a troca, o Haliburton vai passar e vai marcar, mas pronto, isso é uma consequência já do talento do Haliburton. Mas já senti isto na segunda parte. Portanto, Karl Anthony Towns está em drop, está a olhar o que é que está a acontecer atrás dele, assim que ele percebe que a troca foi assumida, assume também a troca, e depois o Haliburton, pronto, é o que estamos a dizer, não é? Muito mais rápido, muito mais ágil. Mas já faz mais sentido isto, não é? Assumires aqui a troca e tentares acreditar que vais ter ajudas, vais ter qualquer coisa. Sentiste isto? Defensivamente, isto foi uma rápida correção que a estrutura dos Knicks fez e bem. Aliás, isto acaba por ser uma troca tripla, porque o Mikal Bridges não agarra o desfazer do Miles Turner. Fica com o Siakam, que está a jogar numa posição de extremo, mas em última instância também perfeccionismo, não é? O jogador que trocou com o Mikal Bridges, quando o Haliburton baixa a linha de lance livre e o Karl Anthony Towns sabe que vai ser batido, tinha que ser mais uma troca, portanto já é quase... Portanto, estás a dizer... Mas ele ficou por trás, portanto ele ficou por trás, pois. Ele não tinha hipótese. Eu realmente queria te perguntar sobre esta troca aqui. Portanto, o Mikal Bridges vai acompanhar, é verdade que vai atrás dele, mas se olhares para os pés do OG Anunoby, o OG Anunoby está completamente com os pés, aliás... Está a contra-movimento. Completamente contra-movimento. Mas aqui o OG Anunoby está completamente partido aqui. Não casques nele. O Mikal Bridges é que tem que, tem que tomar a iniciativa de género. Olha, agarra-o e eu fico com o teu defensor de fora. E se ele conseguia estar perfeitamente posicionado de frente e não, consequência, ficou de trás. Depois, quando o Haliburton... É que este momento em que ele dá um passo à frente e volta atrás é o tempo suficiente para já não conseguir ficar à frente do Miles Turner. Sim, isto é o que está a acontecer nos jogadores que estiverem envolvidos na troca. Depois tens o que aconteceu quando o Haliburton rompe por aí adentro e nem o Brunson... Se calhar aqui o Brunson podia ter dado aqui... Podia dar aqui tipo meio passo ao lado. Meio passo, apesar dele ser curtinho, em última instância, mas por isso é que o basquetebol europeu é muito mais inteligente e complexo em termos de esquemas de regra defensiva. Em última instância teria que ser o Josh Hart.
E o Brunson ficava a defender 2. O que tu fizeste aqui referência é... Ok, a jogada é rápida, mas na Europa isto não iria acontecer, porque provavelmente o que vai estar a acontecer é que vai estar um jogador ali naquela área restrita. Aqui eles não podem, têm os 3 segundos defensivos, portanto eles têm que estar muito mais abertos. Na Europa, quando o Haliburton faz este movimento, quando o Haliburton faz o movimento de atacar o cesto, provavelmente quando o Haliburton chegasse aqui, ia estar alguém aqui, exatamente nesta zona aqui, já criar aquela confusão. Na América isto não acontece, porque eles são muito mais five out, são muito mais... gostam muito mais de estar espetaculares, porque na Europa o Haliburton, como fosse ali, ia levar um troço. Tinha lá um guarda-redes. Mas senti isto, não é? Portanto, aqui Karl Anthony Towns assume a troca. Depois já dissecámos aqui o que é que aconteceu na troca por trás. Troca tripla que ficou mal comunicada pelo Michael Bridges. Porque o tempo de ajuda do Brunson, que é inexistente, e em última instância teria que ser o Josh Hart mal. Ele se apercebe que o Karl Anthony Towns ficou completamente para trás, tinha que ele assumir, dar um passo em frente, e o Brunson ficava a defender os 2 jogadores do campo. Se a bola saísse, teria que ir atrás dela. Provavelmente o que ia acontecer aqui era que se o Josh Hart estivesse mais dentro, o Haliburton ia ver que o Nembhard ia ter espaço, a bola ia rodar para o Nembhard, o Brunson ia fazer um close-out e a bola vinha aqui para o Nesmith para lançar. Mas é o tipo de jogo que tens de jogar, não é? Tens que jogar com as probabilidades. O Haliburton dali lança 80%. Pois. O Nesmith dali lança a 30%. Portanto, é este o jogo. Aqui o Haliburton ficou com todas as opções. Parece que ele está absolutamente com 2 jogadores em cima, não. Mas ele ali pode simplesmente, ao ver que o OG Anunoby tentou contestar, ele pode simplesmente entregar a bola ao Miles Turner. O Miles Turner tem um dunk ou tem um layup completamente sozinho. Portanto, gerou-se aqui uma série de opções para o Haliburton, porque houve aqui um atraso na troca atrás, como vimos. Ele, na sua qualidade individual, consegue bater o Karl Anthony Towns em velocidade, e depois não houve ajudas, não é? A ajuda que houve é o OG Anunoby, que teve que vir de trás do Miles Turner para ajudar. Portanto, esta jogada ficou completamente partida nesse momento. Mas senti essa situação, não sei se sentiste o mesmo, que da primeira parte, os clipes que vimos para a segunda parte, vimos os Knicks muito mais confortáveis, ou pelo menos muito mais disponíveis para fazer trocas imediatas, para tentar evitar que o mid-range estivesse tão aberto para os jogadores. São momentos distintos, com ações defensivas distintas e filosofias diferentes. Aquilo que aconteceu com os Knicks, pelo menos estamos aqui para a ceifar um bocadinho nos Knicks. Pelo menos são 3 clipes com os Knicks a defender. Alguma coisa contra os Knicks? Nada. Ok. Nadinha. Gosto muito do Brunson. Porque fica muito por preencher, por exemplo, neste segmento ficam aqui, porque são regras, terão que ser regras defensivas básicas sobre as quais os Knicks deveriam ter quase como se fosse uma lei, como se fosse uma bíblia, sendo o maior desafio que eles estavam a ter na primeira parte. Estavam a consentir muitos lançamentos abertos de 2 que no dia de hoje da NBA é quase uma raridade, só se lança atrás da linha como se existisse ali um laser ou na área pintada. Como os indianos estavam a ter uma elevada percentagem de aproveitamento, o ajuste foi ok, vamos trocar. Agora, se sabemos que vamos fazer um ajuste para trocar, o esquema terá que ser naturalmente diferente. E atenção, porque aquilo que nós estamos aqui a ver é o problema dos Knicks durante todo o ano, e é o problema de todas as equipas que têm o Karl Anthony Towns como âncora, digamos assim. O Karl Anthony Towns é um jogador que tem o seu mérito e fez uma época brutal e foi All-Star e quase que nos recordou que ofensivamente é um jogador absolutamente imparável. Defensivamente ele tem estes problemas, não é? É um jogador que navega muito mal do bloqueio direto. Aqui neste caso, num dos casos que nós trouxemos, Jalen Brunson, que é um bom defensor no sentido em que é esforçado, mas que vai ter sempre as suas limitações de tamanho. Este é o problema esta é a equação que Tom Thibodeau tem que resolver, que é como é que eu vou, com 3 bons defensores de perímetro, como é que eu vou criar aqui um esquema que me proteja porque tenho um mau defensor âncora, não é? Isso é possível de fazê-lo, e seja os Knicks, seja qualquer outra equipa, tu jamais vais ter 5 defensores homogéneos. Mas sentes mais quando a tua âncora, o teu posto, o teu 5 é mais limitado, não é? Porque tu consegues esconder um jogador pequeno no perímetro, não consegues esconder tão facilmente um jogador grande, não é? É muito corpo, é muito volume, porque estás a pô-lo em trocas.
já sabes que dali estás em desvantagem, é um handicap. Tens que saber que mediante esse handicap, mediante essa desvantagem, tens que gerar ações na tua defesa que consigam, digamos, tapar o sol com a peneira. Pois foi. Tu trouxeste isso, não é? Essa ideia do Josh Hart ter neste caso o Josh Hart estar um ou dois passos mais dentro, o Michael Bridges no outro estar a dar aquele encosto. É uma equação difícil porque o Tom Thibodeau é um treinador conhecido pela sua defesa e este é talvez o primeiro ano, com exceção do outro ano onde ele tinha treinado o Karl Anthony Towns em Minnesota, é o primeiro ano em que ele tem, eu vou-lhe chamar um buraco defensivo, mas não gosto muito dessa expressão, mas tem um problema defensivo. Ele tem que encontrar uma série de soluções ao longo do jogo para proteger o Karl Anthony Towns. Uma das soluções que ele tem encontrado é quando tem os dois bigs no jogo, Mitchell Robinson e o Karl Anthony Towns, que tem, neste jogo ele não utilizou muito porque é difícil contra esta equipa tu teres dois postos, porque eles correm tanto e são movimentados, mas é uma equação difícil para os Knicks. O que é que achas? Tens previsão para quem é que passa nesta série? Pela movimentação que houve no Oeste e tendo em conta a capacidade, vamos dizer, de instinto de sobrevivência, que é mesmo assim, Indiana tem demonstrado mais indicadores de que podem ser eles a chegar às finais da NBA, mas falávamos há coisa de minutos, Indiana, Nova York completamente eufórico, transformado, portanto, cria-se ali uma energia que é bom em termos da atmosfera e para o clube, e há essa pressiona, não é? É uma pressão que faz parte. Agora, eu vejo mais Indiana. Agora, João, estás a dizer isto, Indiana já está a ganhar 1-0, parece mais fácil. Não, porque repara, a forma como Indiana consegue, em vários momentos do playoff, este jogo que vai a prolongamento com o lançamento do Haliburton, que precede toda aquela sequência de triplos e a recuperação que eles fizeram. Para quem se calhar tem visto menos jogos, isto não é a primeira vez que Indiana faz uma coisa destas na mesma época. Portanto, isso faz-me quase na mesma semana, porque eles fizeram isto aos Bucks. Precisamente. Portanto, e depois fazem o que fazem a Cleveland. Estamos a falar de equipas que teoricamente... No jogo 2 em Cleveland foi mais ou menos isto. Os Cleveland estavam a ganhar por 7 ou 8 pontos a 30 segundos do fim e perderam o jogo também. Daí eu achar que a probabilidade, tendo em conta que eles já passaram estas dores de crescimento e saber o que é estar atrás e ir buscar o jogo e recuperar, e já é quase recorrente fazerem isso, talvez seja Indiana a chegar à final. Vamos ver, o jogo 2 é hoje é que é sexta, é esta madrugada de sexta para sábado. Olha, uma série que está bem mais inclinada porque já são 2 jogos e os 2 jogos foram basicamente iguais, foram as mesmas armas a dar a vitória à mesma equipa. Oklahoma, defensivamente, nós vimos isso ao longo da série de contra Denver, onde o Jokic começou a ficar frustrado. Nestes 2 jogos já vimos isso, não é? Vemos o Julius Randle frustradíssimo, Jaden McDaniels empurrou o Shai Gilgeous-Alexander de frustração, Anthony Edwards nem sequer apareceu para falar à imprensa de tão enervado que está. Minnesota teve um lançamento livre na primeira parte. Do outro lado vem o Shai Gilgeous-Alexander ir para a linha 15 vezes. A frustração sente-se, não é? Contra esta equipa. E depois não é só isso. Cada vez que tu entras ali na área pintada é quase um polvo, não é? Porque o Caruso mete a mão, o Dort mete a mão, o Hartenstein mete a mão, o Shai mete a mão. E a certa altura tu estás em pânico, não é? Deve ser horrível jogar contra uma defesa tão agressiva e tão agressiva o jogo todo. Porque eles vão ao banco e tiram Caruso e Cason Wallace, que são tão bons defensores, ou se calhar melhores, que o Lu Dort e o Jalen Williams. Portanto, eles têm 2 jogadores nas All Defensive, portanto isto diz muito, não é? É uma tarefa que vai dar água pela barba a Minnesota e levam um 2-0 quase como se fosse assim sim, é quase um ferro em brasa nas costas, porque eles aguentam psicologicamente daquilo que eu me apercebi. Se disser que vi os 2 jogos todos, não vi resumos no dia a seguir alargados do que aconteceu, e a percepção que me deixa, posso estar errado, é Minnesota sobrevive para os primeiros 24 minutos, a primeira parte. Não tem problema rigorosamente nenhum. Quando
entramos na segunda parte e Oklahoma a manter aquilo que tu dizias e bem, esta intensidade, e parece que toda a gente mete mãos na bola e toda a gente usa o corpo e há uma envolvência muito grande defensivamente, o que eu por acaso aprecio bastante na equipa da Oklahoma. É o que lhes tem permitido ter aqui eu não diria uma pole position como existe na Fórmula 1, mas um elemento de destaque em que diz, olha, ok, estão aqui 4 equipas, só uma é que vai ser campeã, ao que tudo indica, pela forma de ser e de estar ao longo dos playoffs, deverá ser Oklahoma. Para Minnesota fica uma tarefa bastante complicada, porque se tu tens a tua maior superestrela, e nós estamos a ver ali dois dos jogadores que certamente ganham acima de 25 milhões de dólares por época, falo do Rudy Gobert e do Julius Randle, estão 60 minutos em campo e marcam 11 pontos. É necessário que eles apareçam. Sim, eu queria falar aqui um bocadinho do Rudy Gobert, mas queria só aqui dizer 2 coisas. Eu disse isto na segunda-feira com o Ricardo, que é, eu sinto não, é matemático. Oklahoma entra em todos os jogos a ganhar por 12-0. De onde é que vêm esses 12 pontos? Dos pontos de turnovers que eles provocam. Curiosamente, e o Ricardo até me mandou mensagem no outro dia a brincar com isso, curiosamente no jogo 1 foi literalmente 12 pontos a diferença entre os pontos de fast break a partir de turnovers que o Oklahoma provocou contra os Timberwolves. Foi literalmente 12 pontos. Mas entram sempre a ganhar por 12-0. Porque se olharmos aqui para os roubos de bola, e isto são só os roubos de bola, não é só há roubos de bola e há roubos de bola que não entram na estatística, que é a pressão tão grande que alguém faz um turnover, uma bola para fora, e isso não dá um roubo de bola, mas é um turnover na mesma. Mas se olharmos aqui para os roubos, temos 3 do Shea, 2 do Dort, 1 do Jalen Williams, 2 do Caruso, 1 do Cason Wallace. Só aqui temos 5, 7, 8, 9 roubos de bola. Estes 9 roubos de bola deram 14 pontos do outro lado. É matemático, né? Já entras a perder, porque se olharmos para o outro lado temos um roubo de bola. Eles não fazem turnovers e provocam turnovers. São muitos pontos. Este é o primeiro. O segundo ponto que eu queria falar aqui é a questão do Rudy Gobert. Se olharmos, este box score conta muito da história que foi o jogo. Se olharmos para o lançamento de 3 pontos de Oklahoma marcou 9 triplos. 9 triplos nesta fase é pouco. É um número perfeitamente banal. E não temos aqui propriamente nenhum jogador a lançar bem. Não é? Lu Dort, 2 em 7. Jalen Williams, 2 em 6. Chet, 1 em 6. Cason Wallace, 2 em 6. Portanto, nesta fase da NBA, uma equipa com esta percentagem de lançamentos, que esteve abaixo de 30%, perde os jogos. Só que se olharmos para a coluna ao lado, lançamentos de 2 pontos. Shea, 11 em 19. Brutal. Jalen Williams, 10 em 14. Chet, 7 em 11. E de onde é que isto vem? Vem de Rudy Gobert, que defende sempre em drop e está a jogar contra a melhor equipa a jogar em mid-range de toda a NBA. Eu tenho aqui 2 clipes só para analisarmos isto, mas isto é uma série. Tu falaste do Rudy Gobert, que teve problemas de faltas no jogo 1 e que para pouco jogou, mas ele é um belíssimo defensor, e tu como 5 certamente reconheces o trabalho que ele faz defensivo, e já foi 4 vezes o defesa do ano por alguma razão. Mas nesta série tão específica contra 2 dos melhores jogadores de mid-range da NBA, Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, é muito ingrato para ele, porque eles não trocam com o Rudy Gobert, e o Rudy Gobert vai defender em drop, e se o jogador que é bloqueado, digamos assim, não conseguir desfazer do bloqueio, Jalen Williams e Shai lançaram 21 em 34 lançamentos. Isto é quase irrecuperável, não é? Antes de falar do Rudy, só para puxar aqui um bocado a cassete atrás, porque deste-me uma intro mesmo grande. Em relação às recuperações de bola, eu vou se calhar do que disseste agora para trás. Em relação do que falaste, roubos de bola que tem em Oklahoma, sim, estes são os que aparecem. Depois tens os que não aparecem indiretamente e que contribuem. Deflexões, forçar uma percentagem de lançamentos mais baixa pela intensidade defensiva. Na série anterior, que houve um jogo 7, sentiu-se muito mais isso por parte da Oklahoma, a conseguir causar este transtorno, este desconforto em Denver, além das perdas de bola que depois dão a contra-ataques quase sempre, portanto, eleva-te a percentagem de 2 pontos. Depois a equipa de Denver e também aqui um bocadinho a equipa de Minnesota acaba por criar perdas de bola não forçadas, que é o sistema já está tão colapsado de tanta intensidade, de tanta mão, de tanta perda, que sem aparente razão entrega-se a bola. E Minnesota também tem esse ponto de melhoria.
o modelo defensivo do Rudy Gobert para uma equipa que joga em mid-range. Também lhe está a causar aqui algum desconforto. Ficam ali num bocado na incerteza. Não sei se por acaso algum desses clipes vai aparecer o Gobert a defender. Não, porque estes clipes são do jogo 1 e o Rudy Gobert pouco jogou no jogo 1 porque ele teve faltas. Mas Sim. O modelo de Rudy Gobert para Naz Reid é o mesmo, não é? Pois. Vão defender os dois em drop. Aqui já está em drop. Aqui até é uma coisa curiosa porque o Hartenstein não percebe bem o que é que o Shea quer fazer e já está a tentar dar um bloqueio porque acha que o Shea vem para este lado e ele não vem. Aqui não há muito a fazer. Eu trouxe este clipe só para as pessoas perceberem que por muitos esquemas defensivos que tu tenhas, há coisas que não... Este movimento do Shea, tu quer troques, quer estejas em drop, não, como é que tu contestas o jogador que faz isto, não é? Foi eleito MVP ainda agora, portanto ele vai aqui, já enganou o Naz Reid, deu-lhe aqui um spin a fazer este lance. Só Esperar que ele falhe. Ou fazer uma falta antes dele arrancar para perto de cestos, esperar que ele falhe. É o que é. Aqui o Rudy Gobert já está fora de campo porque já tinha feito 2 faltas, o que também é um problema que ele tem que evitar. Mas aqui vai dar para ver melhor o esquema defensivo dos Timberwolves. Isto já é na segunda parte. Portanto, vai haver aqui um bloqueio. Naz Reid está em drop. E aqui o Chet desfez para o sexto e vai ter um afundanço completamente fácil, não é? Ele não vai fazer aqui uma simulaçãozita. O que é que correu mal aqui nesta jogada? A equipa fez overreacting ao Shea, ou seja, aqui o acho que é o Anthony Edwards deveria ter trocado aqui, né? Deveria ter continuado com o Chet. Essa é uma opção. A outra opção é quantos passos, e se puxares o clipe tipo meio segundo atrás, repara quantos passos é que o Chet dá em direção ao cesto e quantos passos é que o Julian Randle dá em direção ao Chet. Ele ainda vai lá contestar, mas aqui já vai em esforço, vai ser fácil. Já vai desenquadrado. Ele já vai desenquadrado. Portanto, tu dirias que aqui o Julius Randle, portanto, das duas uma, né? Ou podemos pôr o clipe a partir do momento em que o Chet está acima do lance livre. Porque, a partir do momento em que isto começa a acontecer, os pés do Julius Randle têm que se mexer mais na direção do cesto e proteger mais o cesto e o Chet. E tal não aconteceu. Portanto, ou vir mais para aqui, sim, ou até quebrar também. Logo, não é? Aí já é mais é mais malandro, por assim dizer, porque depois tens o Caruso numa posição em que deixas de vê-lo. Teria que ser no primeiro do desenho. Sim, aqui uma coisa vai acontecer, não é? Que se o Julius Randle fizer esta rotação, o Caruso vai ter um lançamento solto. Não há forma, porque onde está aqui o... Mas é um passo muito mais difícil de dar porque atravessa a diagonal do campo e teoricamente tu tens 4 braços. E até podes levar uma bola. O Caruso até pode fazer ele uma penetração e o Chet dar a bola aqui, não é? Até pode acontecer isso se ele continua sem o ver. O que falavas era uma coisa diferente. Era o Julius Randle aprofundar tanto em que o Caruso ficava completamente sozinho no canto. E esse passo é muito mais difícil do que dar em termos de distância, porque tens os defensores, tens o Edwards e tens o Naz Reid teoricamente a esturbar um passe que teoricamente, não é teoricamente, a bola vai mais tempo no ar do que para a bola chegar ao Chet. Ok, mas já percebi o que estás a dizer. Mas o que eu estava a dizer era, a partir do momento em que o Julius Randle ajudar aqui, se a bola entrar no Chet, o Chet aqui, ele vai receber a bola mais ou menos aqui, vai ter sempre esta linha de passe. O Chet vai ter sempre esta linha de passe, portanto não há forma de... Aqui o Julius Randle tem que fazer a escolha, ou fica com o atirador, ou vai ao meio contestar o eventual layup ou o eventual dunk, que até acabou por ser um dunk do Chet. O que eu achei, e já vimos essa parte, a parte do fundo da jogada, mas eu queria este movimento aqui do Anthony Edwards. O Anthony Edwards ficou, vamos puxar só aqui 2 segundinhos para trás, o Anthony Edwards ficou aqui preso no bloqueio, é um bom bloqueio, o Anthony Edwards ficou aqui preso. Aqui o Anthony Edwards, na minha opinião, entrou em overreaction em relação ao possível lançamento do Shea, e eu acho que isto é um problema que os Timberwolves vão ter, que é, à medida que o Shea os vai castigando no mid-range, e à medida que os jogadores vão vendo que com Rudy Gobert em campo e com Naz Reid em campo vai ser difícil eles tirarem o mid-range
ao Shea, eles vão entrar em overreaction e vão fazer isto, que é 2 jogadores vão ficar no Shea e o Shea vai ter uma linha de passe simples para o Chet. Não é? Ou seja, não sentes isto que o Anthony Edwards entrou aqui um bocadinho de... Epá, tem que evitar o lançamento do Shea. A sequência defensiva é, vamos tirar os 2 defensores dali e está o João e está o Igor. Estás a defender o base. Sou eu que te vou comunicar que não tens um olho na nuca ou qualquer outro que tenhas atrás que consigas ver, switch. Não é? O Naz tem que dizer, troca. O Naz tem que dizer, ou qualquer que seja o plano defensivo que exista de Minnesota, mas no caso de ser aqui a troca, aqui seria claro, seria falha do Edwards, porque se eu estou a pedir troca ele não assumiu a troca, portanto aqui deveria ser uma defesa de contenção, vamos chamar de contenção, e eu estou a indicar-te a ti, ok, vamos fazer uma defesa de contenção, a partir do momento em que neste caso tu comes o bloqueio, és tu que tens de tomar a iniciativa de pedir a troca, porque eu vou ficar agarrado ao modelo que te estou a comunicar para fazermos. Percebes? É como eu estou-te a dar uma ordem e tu, não, tem que ser outra. O Edwards não fez e deu barraco. Janeiro, não é? Portanto, provavelmente aqui o que aconteceu foi, o Naz Reid terá dito drop. É plano defensivo. O Naz Reid terá dito drop. E no momento em que o Gunn... Ele não se safou, ele não conseguiu passar o bloqueio por cima nem por baixo. Comeu mesmo. Comeu. E ele aqui devia ter dito aqui teria que ser a iniciativa do Edwards, tipo... Troca. Olha, fiquei preso. Temos que trocar. E aqui provavelmente o Naz Reid daria um passo à frente e não teria o passo porque o Anthony Edwards, ou pelo menos o Chet teria sempre o acompanhamento do Anthony Edwards. Em jogadores grandes, dependendo, mas tipicamente em jogadores grandes, o modo de troca, sobretudo quando é o pequeno, quer dizer, seja o pequeno ou não, é muito convidativa a dar este dito passo em frente que ele acabou por não tomar. Ele ficou ali um bocado agarrado aos 2, ficou agarrado à bola e depois também não podia deixar o Chet, mas em última instância teve que deixar, exatamente. Muito bem, 2-0. Tu vês Minnesota a conseguir controlar as suas frustrações. Julius Randle está a fazer um playoff incrível, chega a esta série e não tem propriamente um jogador a quem ele possa fazer bullying, não é? Não há aqui, se olharmos para os jogadores que o Oklahoma mete em campo e que defendem o Julius Randle, Ludor tem mais física até que o Julius Randle. Jalen Williams igual. Os 2 postos são os 2 postos e eles não costumam pôr os 2 postos, mas se meterem, com exceção do Chet, o Hartenstein aguenta-se bem no físico. O Julius Randle não está a conseguir encontrar o sítio para levar. Aliás, nós vimos 2 ou 3 postos de bola onde o Julius Randle falhou 4 ou 5 layups seguidos. Porquê? Porque é muita força, há muitos jogadores capazes de o defender. Está a ter o seu pior jogo de playoff. Vês a equipa capaz de dar a volta agora em Minnesota? Probabilidade muito baixa. Eu acompanho mais de perto é um bocado ser tendencioso e não tenho problema em dizê-lo, a que me parecia que ia ser mais popcorn, mais modo pipoca, e que foi Oklahoma Denver. Claro. E o que está a acontecer com Minnesota estar 2-0, Denver teve a faca e o queijo na mão durante a eliminatória e mesmo assim Oklahoma ultrapassou isso. Os jogadores-chave de Denver estavam a cometer erros numa primeira fase forçados, depois já não forçados, tipo turnovers completamente, passar a bola, estamos a falar de passar a bola para fora. Entrar em pânico, não é? Que é escandaloso para o nível da NBA. Em Minnesota, para já está a produzir um efeito idêntico. Aquilo que a história nos diz é equipas que vão a liderar 2-0 têm um aproveitamento absurdo. O Edwards, para mim, corrigiu muito rapidamente aquilo que menos bem fez no primeiro jogo e assumiu-se bem no segundo. Fica a faltar claramente aqui o suporte mais, o saber o lugar por onde é que podem amealhar e ajudar a contribuir. Falo daquilo que dizia há pouco, Julius Randle e Rudy Gobert. Se calhar menos expectável o Gobert dar uma pontuação doida, mas pelo menos o Randle, porque o Randle está com uma média nos playoffs, se não me engano, acima de 25 pontos por jogo. Com ótima eficiência. Está aqui em dívida para o jogo 3. Pois está. Uma coisa muito interessante para terminarmos, que eu tenho reparado, é na NBA não se treina zona, não é? A defesa zona é muito pouco utilizada, porque eles têm regras defensivas que durante muitos anos a zona era quase proibida. Agora estamos a ver equipas mais vezes a usar, e vimos contra estas equipas dos Oklahoma, Denver usou zona
quase a série toda. Denver passou a fazer 60 e 70 posses de bola a defender a zona, o que é, na NBA, absolutamente inacreditável. Só para as pessoas perceberem, o máximo de defesa de zona que Denver tinha feito durante a fase regular num jogo foram 15 posses de bola. Jogo 5 fez 65 posses de bola a defender a zona, para perceberem a diferença. E isso assustou o Oklahoma, especialmente durante a série, e eu acho que foi por isso que a série foi tão longa. O problema é que, à medida que os Oklahoma City Thunder foram percebendo como é que tinham de atacar a zona, destruíram a zona, e vimos isso no jogo 7. Minnesota já tentou usar a zona algumas vezes, e Oklahoma City Thunder aproveitou sempre a experiência que teve na série anterior. Portanto, Minnesota vai ter que parar de usar a zona, porque, só para vocês perceberem, em todas as posses de bola que Minnesota defendeu zona, os Oklahoma City Thunder estão com um aproveitamento de 1.8 pontos por posse de bola. Isto é incrível, não é? Portanto, menos uma arma que tu tens, e tendo Rudy Gobert, até nem é muito normal defender zona, mas é que tu, se não tiveres Rudy Gobert a poder defender em drop, também não tiveres zona, as tuas armas são curtas, não é? O conceito mais importante que Oklahoma tem trazido é a maior rapidez em se adaptar às variantes às variâncias que o adversário tem causado, e em sentido oposto também provocar este desconforto. Acredito que Minnesota poderá conseguir encaixar o jogo 3. Senão a coisa fica feia. E talvez se calhar passe um bocadinho a aprender com aquilo que o Oklahoma está a fazer de bem, que já o referimos variedíssimas vezes enquanto estamos aqui a conversar. Muito mais intensidade defensiva. É porque é muito difícil recuperar esta desvantagem de turnovers. Eu vi um dado antes de vir para aqui: Oklahoma, em pontos de turnovers, está a ganhar quase por 30 pontos ao adversário. Ou seja, pontos provocados, pontos conquistados a seguir a turnovers do adversário, a diferença já está quase em 30 pontos. É difícil, em 2 jogos perdeste essa batalha por 15 pontos cada. Aqui perdeste por, curiosamente, 15 pontos. Sim. E no outro jogo não ficou muito diferente disso, não é? Portanto, é o que tu dizes, não é? Este desconforto ofensivo de Minnesota dá muitos pontos do outro lado. Sim, e há muitos, fazendo referência também à série anterior que o Oklahoma teve para dar mais estrutura ao meu argumento, há muitas perdas de bola ou roubos de bola de Oklahoma, se preferirmos, que são numa localização, são numa zona do campo que é tão fora do normal. Estamos a falar, se calhar, acima da linha de lance livre, entre a linha do meio campo e a linha de 3 pontos, pela intensidade. A probabilidade da tua conversão, falavas desse dado estatístico, é manifestamente mais elevado. Sim. Portanto, porque nem todos os turnovers são iguais, não é? Um turnover que eu consiga perto do sexto, provavelmente a minha defesa vai estar mais ou menos posicionada na recuperação para atenuar as vantagens que o adversário vai ter. Como tu disseste bem, um roubo de bola, um turnover, um live action turnover, portanto um turnover de bola corrida conseguido entre a linha do meio campo e a linha de 3 pontos, o que vai dar provavelmente é um layup ou um dunk do outro lado, porque a defesa vai estar toda atrás. Aliás, os jogadores de Minnesota vão estar todos atrás do portador da bola. Portanto, esse desconforto realmente, para mim, está a ser a chave desta série. Dúvida. Para mim está a ser a chave. São muitos pontos em turnovers. Repara quando houver um jogo 3 e mesmo durante a série, dentro das perdas de bola, há muitas, pelo menos tem acontecido, evidentemente pode... O jogo 1 foi gritante. Pode ser diferente, mas isso dá-lhes logo outro talento, que eles sabem que okay, contra-ataque, bora, siga, 2 pontos. Layup, alley-oop, depois o público entra em overdrive, portanto já estás ali... Mas vamos ver. Acho que estamos os dois no mesmo carrossel de... Se as coisas continuarem como estão, Oklahoma não só vai conseguir ganhar esta série, como é a grande favorita, independentemente de quem vier do Oeste, porque Oklahoma não tem atacado muito bem. Se olharmos para as percentagens de 3 pontos de Oklahoma não são nem más nem boas, são más, são muito más. Só que a defesa dá-lhes uma almofada muito grande, e essa defesa tem sido regular, não só em toda a fase regular, onde eles foram a melhor defesa, e neste playoff, então, lá em cima. Mas bem, vamos ver. Eles que
só ganharam um título e ainda se chamava Seattle Supersonics, ainda se chamavam Seattle Supersonics. Vamos ver se vão conseguir quebrar essa malapata. Eles estiveram numa final como o Oklahoma, perderam na altura para LeBron James e companhia. Lembro-me bem dessa final. James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant, Ibaka, Kendrick Perkins, também. Era o 5. Muito bem, vamos embora? Bora. Vamos aproveitar. Amigos, voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Provavelmente vamos ter aí mais séries espetaculares. Saiu o MVP, eu lembro de nós termos falado da luta MVP, ganhou o Shea, até com um avanço maior do que aquilo que eu estava à espera em relação ao Jokic. Concordas, não concordas? Ou és como eu? Qualquer um dos dois mereceria ganhar. Sim. A diferença, se calhar, há uma quantidade de pessoas, digo, no mundo digital que lançaram assim uma espécie de provocação e que até que me encaixam mais ou menos a ideia. Parece que a NBA estava à espera do vencedor do jogo 7 para atribuir o MVP. Eles atrasaram muito. Eu não gosto. Eu acho que eles deviam entregar, tendo em conta até que eles agora têm uma semana. É o MVP, desculpa interromper, é o MVP da fase regular. Exatamente. Tendo em conta que eles agora têm uma semana entre o fim da fase regular e o início dos playoffs, eu acho que eles deviam entregar os prémios todos antes. Mas eles agora gostam de protelar a coisa até. Estamos quase nas finais da NBA e só agora é que entregaram o MVP. Ainda falta sair as All-NBAs. Qualquer um seria bem entregue, de todo modo é mais politicamente correto, porque se não tinhas o Jokic a ganhar 4 dos últimos 5, assim um bocado era pesado. Aliás, houve pessoas que assumiram que na cabeça deles Shea e Jokic estavam empatados e que só deram ao Shea por isso, porque eu acho que isso não devia ser fator de desempate. Eu estava mais pelo Shea, mas é como digo, acho que o Jokic fez uma época incrível, se calhar a melhor época da carreira, e tendo em conta que ele já tem 3 MVPs, se está a fazer a melhor época da carreira, é uma época de MVP. Reconheço que se houvesse uma igualdade de critério, uma igualdade de 50-50 para estes dois jogadores, o facto do Shea ter feito 68 vitórias poderia ser um fator de desempate, provavelmente até foi em alguns casos, mas realmente esperaram muito tempo. Eu acho que se calhar eles não quiseram dar, pode ser só impressão minha, mas eles se calhar não quiseram dar o MVP durante esta série por eles estarem um contra o outro. Também pode ter sido isso, que achas? É mais o que dizias anteriormente. Tens uma semana de intervalo entre acabar a fase regular e os playoffs. Dá lá o raio do MVP, meu. Tipo, é da fase regular. Portanto, mas sim. É o que é. Bem, vamos embora. Voltaremos na próxima segunda-feira. Se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo.